Meu nome é Zampar, médico veterinário, consultor da Sementes Biomatrix, e o nosso assunto é produção de silagem de milho de alta qualidade. Importância da alimentação das nossas vacas leiteiras. A vaca leiteira é um dos animais mais eficientes na conversão de alimentos fibrosos e não fibrosos em alimentos de alto valor nutritivo para o homem. Realmente, as vacas é uma máquina transformadora de alimentos e nós temos que utilizar esse potencial. Por ser um ruminante, a vaca não compete diretamente com o homem em relação à sua alimentação. Portanto, é a possibilidade de trabalharmos com volumosos de alta qualidade para produzir alimentos para as pessoas. A alimentação é o fator de produção estratégico, pois o produtor tem poder de decisão e qual a resposta da vaca é imediata. É o produtor que decide realmente o que a sua vaca vai ingerir. Cabe a ele esse papel muito importante de fazer as opções certas. E com isso, o retorno econômico para ele vai ser vantajoso. E a alimentação representa de 30% a 50% dos custos totais da atividade, podendo ser até maior. Então, se hoje o produtor quer baixar custo na sua propriedade, com certeza é na nutrição que ele tem que trabalhar de forma muito séria, buscando as melhores alternativas. Produção de silagem de milho. Nós temos que estimular a produção de silagem de milho de alta qualidade. Realmente, a produção de silagem no Brasil hoje, se a gente for analisar muitas propriedades, 80% das silagens produzidas no Brasil são de média a baixa qualidade. 20% você encontra realmente silagens de alta qualidade. Portanto, tem muito que se fazer, tem muito que se trabalhar para se melhorar a silagem no Brasil. Nós temos que garantir a participação na dieta dos alimentos produzidos na fazenda. Nós temos que fazer com que a nossa terra produza o melhor alimento possível. Consequentemente, isso vai ter um impacto direto nos custos de produção. Nós temos que propiciar ao nosso negócio um sistema equilibrado e rentável. Principalmente, lembrando que nós estamos trabalhando com ruminantes e elas vieram ao mundo para comer plantas, e a silagem de milho, sendo o alimento que mais concentra energia, com certeza o animal ingerindo mais volumosos vai ficar muito mais saudável e, com certeza, quanto melhor o volumoso eu vou conseguir baixar o uso de concentrado, e isso vai trazer custos menores, consequentemente rentabilidade. E o planejamento estratégico. Nós temos que pensar que todo leite produzido, ou que vai ser produzido em 2015, por exemplo, ele tem que ser pensado em 2014. Então é planejar. O leite sempre, o alimento na propriedade tem que ser pensado pelo menos com um ano de antecedência para que se produza realmente esse alimento, que se estoque nas fazendas a silagem de milho de forma eficiente. Inimigos do produtor de silagem. Para se falar de silagem de alta qualidade, a gente tem que dizer aqui, mostrar quais são os verdadeiros inimigos que causam grandes percas de silagem. O primeiro grande inimigo é o oxigênio ou ar. Ele que realmente dificulta toda a fermentação correta da minha silagem, ele que traz bactérias indesejáveis, ele que é porta de entrada para fungos, consequentemente trazendo grandes percas. Ele, para mim, evitar a presença dele dentro do meu silo, dentro dessa silagem. Nós temos que trabalhar com uma excelente compactação, compactar muito o meu silo, lembrando também da retirada remanescente do oxigênio, quando eu vou lacrar esse meu silo, porque quando eu coloco a lona, a gente também acaba colocando de novo o ar dentro desse silo, e eu tenho que remover todo esse oxigênio, e, portanto, ele é o grande causador de percas na minha silagem. É o primeiro grande inimigo. Segundo, colheita antecipada. A colheita antecipada traz graves prejuízos, sérios prejuízos para os nossos produtores, principalmente porque, como não está no ponto ideal, ele perde a oportunidade de uma alta participação de grão na sua silagem. Consequentemente, se o grão não está dentro do silo, não está presente na silagem, essa colocação de ração tem que vir por fora, e isso, consequentemente, aumenta muito o seu custo. Então, o segundo grande inimigo do produtor é a colheita antecipada. Nós temos que colher a lavoura no ponto certo. Máquinas mal reguladas. Grandes situações que acontecem nas propriedades é você ter péssimas silagens, vista aqui picagens, tamanho de partículas erradas, partículas muito grandes, máquinas que não se faz uma fiação correta, não se faz as regulagens que se precisa entre faca e contra-faca. Então, as máquinas é outro grande inimigo do produtor, e elas têm que estar muito bem ajustadas e muito bem reguladas na propriedade. Lonas plásticas. Aqui o produtor tem um tesouro que precisa ser protegido, e muitas vezes ele não quer investir em lonas ideais, lonas virgens,
acaba comprando lonas recicladas, procurando um preço mais baixo, e isso realmente é um grande inimigo para ele, porque ele tem que proteger esse tesouro que ele tem, que é a silagem de milho de alta qualidade. O outro grande inimigo é o peso sobre a lona. O produtor tem a mania, muitas vezes, na hora que ele lacra o seu silo, de esconder essa lona. Nós não devemos fazer isso. Eu vou dar sugestões depois como a gente vai proteger essa lona. Nós não podemos esconder. É errado colocar terra, é errado colocar bagaço de cana, ou seja, eu tenho que estar com a lona na minha vista, eu tenho que estar vendo ela para o quê? Combater esse último inimigo, que são os furos. Porque se eu esconder a lona e não encontrar os furos, não vou saber onde vão estar os furos, por esse furo vai entrar água, vai entrar ar e novamente eu vou ter grandes percas no meu silo. Então, para se chegar a uma silagem de alta qualidade, nós temos que combater os verdadeiros inimigos do produtor de silagem. Para se fazer uma silagem de alta qualidade, tudo se inicia realmente com a escolha do híbrido de milho para silagem. Qual é o híbrido ideal para se produzir uma silagem de alta qualidade? A primeira coisa que o produtor tem que buscar no mercado, híbridos que tenham o quê? Valores bromatológicos ideais, principalmente em FDA, fibra detergente ácida, que tem correlação com digestibilidade. Quanto mais baixo o FDA, mais digestível vai ser essa silagem. O ideal é que o FDA seja sempre menor que 25%. FDN, fibra detergente neutra, tem correlação com capacidade de ingestão dessa silagem. Quanto mais baixo o FDN, mais a minha vaca vai conseguir ingerir essa silagem. O ideal é que seja menos de 50%. E por último, o NDT, nutrientes digestíveis totais. É somatória tudo que tem de bom dentro do meu silo e sempre buscar valores, silagens híbridos que produzam mais de 70% de NDT. Em segundo, é a produção por área. Nossos produtores têm que optar por híbridos que tenha alta produção de massa por hectare, principalmente por materiais que cresçam, para realmente produzir o que a gente espera do híbrido indicado para silagem. Então, quanto mais esse material crescer, quanto mais produzir, mais barato vai ficar o quilo desse alimento. E hoje os híbridos específicos para silagem têm essa característica, né? São híbridos de porte mais alto, é isso que o produtor tem que buscar. Sanidade, né? Isso é muito importante para a qualidade da silagem. Tipo de grão, nós temos 3 tipos de grão, geneticamente falando. Temos grão duro, que é 95% dos híbridos plantados no Brasil é de grão duro. É um grão que deve ser entregue para a indústria, não para a vaca. Nós temos o grão semi-dentado e o grão dentado. Já o semidentado e o dentado, sim, esse é o tipo de genética que nós temos que buscar nos nossos híbridos. Híbridos de mais fácil digestão, pois as vacas, os ruminantes, têm grande dificuldade em digerir genética de grão duro. Já o grão semidentado e o grão dentado é o de muito mais fácil digestão. Consequentemente, o grão que vai estar presente nessa silagem vai ser muito melhor, né, assimilado por essa vaca. Consequentemente, vai produzir mais leite vindo dessa silagem. Transgenia é importante também, né? Hoje, com os traços culturais, o híbrido sendo transgênico auxilia sim o produtor na escolha do híbrido, mas pensar que ele não é a primeira opção. Tem muito produtor que só quer plantar o milho se ele for transgênico. Transgenia é importante, mas não é a primeira opção que o produtor deve realmente, na hora de escolher esse híbrido. Ele tem que pensar, como eu já disse, primeiro em digestibilidade. Janela de corte, lembrando que os grãos, se optar por uma genética de grão duro, só 5 dias para se escolher essa roça. Semi-dentado, até 10 dias. E se for genética de grão macio, de grão dentado, eu tenho até 15 dias para colher minha roça, consequentemente, né, me ajuda muito na hora de fazer essa silagem. Palatabilidade. Então, se a gente for escolher um híbrido, é isso realmente que eu tenho que colocar como meta. Buscar realmente, primeira coisa, pensar na qualidade dessa silagem. Depois, produção por área. Quanto mais produzir, melhor e assim por diante. Aqui eu mostro um trabalho feito justamente levando em consideração o tipo de grão, genética de grão que eu estou trabalhando na minha silagem. Vitrosidade de grão e disponibilidade ruminal do amido, que é a gasolina azul, avaliado, né, em híbridos norte-americanos e híbridos brasileiros, onde o trabalho mostra que os híbridos brasileiros, que geneticamente a maioria dos híbridos ofertados são de grão duro,
tiveram a pior resultado em relação à degradação ruminal do amido. Praticamente quase 50% menos digestibilidade do que os híbridos norte-americanos de genética de grão macia, de grão mole. Portanto, se perde muito quando se trabalha com grão duro nas nossas silagens. Nós temos que buscar híbridos brasileiros de grão macio, híbridos de fácil digestão. É a melhor opção. Se não conseguimos plantar um grão dentado, que pelo menos seja semidentado. Nós temos que evitar ao máximo o plantio de genética de grão duro para nossas silagens. A empresa Biomatrix, que já é referência no mercado de silagem de alta qualidade, é uma empresa que investe muito para híbridos específicos de silagem. O 3063 Pro 2 é um lançamento que nós temos no mercado agora em 2014. É um grão dentado, alta produção por área. É uma excelente opção, é transgênico, uma excelente opção para o produtor realmente que quer ter essa silagem de alta qualidade. É uma excelente escolha no mercado hoje brasileiro de produção de silagem. Como o nome diz aqui, a Biomatrix apoia muito a pecuária. A gente quer uma pecuária forte e com o 3063, com certeza, esse híbrido vem a somar muito com os nossos produtores. Bom, segunda questão é o ponto de coleta. O ponto de coleta é de muita importância. É ele realmente que vai definir a participação de grão na silagem. Se eu entrar na roça na hora certa, consequentemente, vai ter muito grão na minha silagem e eu vou ter uma grande vantagem, que é a economia no uso de concentrado na dieta. Se eu consigo economizar na quantidade de concentrado na minha dieta, com certeza eu vou ter um custo menor. Nós temos vários clientes que, quando se colhe na hora certa, plantando o híbrido correto, propriedades que estão conseguindo reduzir 30%, 40% o uso de concentrado e as vacas mantêm a produção. Isso que é importante. Colhendo na hora certa, a genética certa, uma alta participação de grão, retira a ração da dieta e mesmo assim a vaca mantém a produção. E o ponto está aqui, onde, como vocês podem ver nessa foto, 50% do grão está farináceo e 50% do grão está leitoso, tecnicamente chamado de farináceo duro. Para mim saber este ponto, se coleta uma espiga na roça, se descasca uma espiga, se quebra essa espiga no meio e se faz uma leitura do meio para a ponta da espiga, aonde eu vou conseguir, olhando a linha do leite, onde tem 50% do grão está farináceo e 50% do grão está leitoso. Esse é o ponto correto para uma alta participação de grão na silagem. Altura de corte. Qual a altura de corte recomendada para mim colher minha roça? O ideal é que pelo menos a gente colha com 30 centímetros de altura. Por que isso? Para preservar a matéria orgânica que é importante para o solo. Essa parte de como de milho tem potássio, e o potássio é importante para a terra e não para os animais, mesmo que seja de pouco potássio, mas há traços de potássio e isso vai ajudar o solo. Mas o mais importante é que nessa parte se concentra a fibra de péssima qualidade. Consequentemente, isso a vaca não consegue ter uma boa digestão disso, é uma fibra de péssima qualidade, não vai produzir leite com esse tipo de fibra. Consequentemente, o ideal, então, é que a gente deixe isso para a terra, não leve para os animais. E aqui mostra realmente uma lavoura cortada ao redor de 30 a 40 centímetros, que é o ideal, esse tipo de manejo das nossas coletas. Picagem do material. Qual o tamanho da partícula ideal para a gente fornecer aos nossos animais? O ideal é que seja de 0,5 a 1 centímetro, em média 0,8 centímetros ou 8 milímetros. Por que a silagem tem que ser bem picada? Primeiro, para favorecer uma excelente compactação, para favorecer a ingestão pelo animal. O animal não fica escolhendo o que ele quer, e se eu quero, se eu não quero. Consequentemente, reduzindo perdas e economizando alimento. Então, o ideal é se trabalhar em média com 8 milímetros ou 0,8 centímetros. Mostrando uma partícula ideal da nossa silagem, com uma alta participação de grão, é a partícula que a gente deve buscar, 8 milímetros em média. Bom, falando agora das máquinas, das nossas ensiladeiras, das nossas automotrizes. Essa regulagem da máquina nós temos que atentar muito para a sua fiação, temos que afiar a máquina pelo menos 2 vezes ao dia. Na recomendação de cada empresa, de cada fabricante, tem máquinas que precisam ser afiadas na rotação de trabalho e tem outras máquinas que têm outro tipo de indicação. Então, para cada tipo de máquina, tem realmente a recomendação correta dessa afiação, que deve ser feita pelo menos 2 vezes ao dia.
As engrenagens nós vamos trabalhar, dependendo, né, do tipo de corte que você quer, você tem as engrenagens ideais para se trabalhar na sua máquina. Regulagem de faca com a contrafaca. Aqui sim, muitas vezes onde você encontra um material muito mal picado, palhas inteiras, sabugo rodelado, o problema está aqui, é na regulagem da faca com a contrafaca. Isso tem que ser o mais próximo possível para realmente você ter a partícula ideal de todas as partes da planta, porque nós estamos, né, trabalhando com a planta total e ali tanto como a palha, como o grão tem que ser bem picado no tamanho ideal para essa vaca ingerir. E aqui eu chamo a atenção com as ensiladeiras de uma linha e também as automotrizes. Não é o fato de você estar trazendo uma automotriz para a sua propriedade, uma máquina que vai colher 15, 20 hectares por dia, com uma alta capacidade de colheita, que muitas vezes ela vai chegar muito bem regulada. Tudo o que eu falo para uma ensiladeira de uma linha é importante demais para as automotrizes também. Todas as regulagens que a gente cobra de uma máquina de uma linha, também as automotrizes têm que estar com o mesmo perfil, muito bem afiada, muito bem regulada, faca e contrafaca. Compactação do silo. Aqui realmente é um fator que vai trazer dinheiro para o produtor. Principalmente é a hora que eu vou retirar o oxigênio, que é o principal inimigo do produtor. Consequentemente, o ideal é que se trabalhamos com silo trincheira. Por que silos trincheira? Eu tenho as paredes para me auxiliar na compactação. Consequentemente, eu consigo colocar 600 a 700 quilos por metro cúbico. Portanto, num silo trincheira, as paredes me auxiliando, a compactação vai ficar muito mais eficiente. Sendo um silo trincheira, o ideal é sempre compactar em rampa, deixando esse silo rampeado, pronto. O produtor, né, tem que entender se ele tem que encher um silo de 50 metros de comprimento, ele não tem que colocar alimento nos 50 metros e sair compactando. Ele vai trabalhando em rampa, deixando já seu silo pronto, rampeando, coloca o alimento em 5 metros, compacta, rampeando. A hora que esse alimento estiver mais alto que a parede, ele cresce 5 metros para frente. E ele rampeia de novo, compacta e, consequentemente, ele vai chegar nos 50 metros, mas como ele vai tendo uma compactação num espaço mais curto, consequentemente, ele vai conseguir passar muito mais vezes no material a ser compactado. Passar muitas vezes, é o trator que mais vai trabalhar. É o último trator a parar no serviço. Se uma ensiladeira, uma automotriz, trabalhou 8 horas por dia, o trator que está compactando tem que trabalhar pelo menos 8 horas e meia por dia. Só dessa forma, só com esta forma, que realmente eu vou conseguir retirar todo o oxigênio do meu alimento, sendo ele o grande causador de percas. Nós não podemos ter percas. A perca não pode ser de 1 quilo. Nós temos que trabalhar realmente 0 percas. E para isso, com certeza, o tamanho da partícula e a compactação vai me ajudar muito nesse processo. Fechamento do silo. Aqui eu tenho que tomar muito cuidado, principalmente, né? Trabalhar num ambiente tranquilo. Na hora de fechar o silo, nada de ter muita gente, né? Muita coisa acontecendo naquele momento. É tranquilidade. Nas horas mais frescas do dia, nós estamos trabalhando com lona. A lona, na hora do sol quente, ela trabalha, né? Ela fica muito sensível, ela fica difícil de trabalhar. Sempre fechar um silo ou bem cedo ou bem à tarde, nas horas mais frescas. Temos que retirar o oxigênio remanescente e isso é fácil de fazer, pensando que nós estamos num silo trincheira, onde eu vou lacrar as duas laterais e o fundo do silo e a boca vai ficar aberta. E sobre essa primeira lona eu vou colocar uma camadinha de terra bem fininha. Quando eu vou cobrindo essa lona com essa camada fina de terra, eu vou expulsando todos os gases indesejáveis que estão embaixo dessa lona. Gases que eu coloquei na hora que eu cobri esse silo. Então é muito importante a retirada desse oxigênio remanescente. Sempre trabalhar com 2 lonas, portanto, a primeira lona, a terra de uma camada terra ou areia bem fina para retirar esses gases desejáveis e colocamos a segunda lona, porque ali é um tesouro que tem que ser protegido, sempre utilizar 2 lonas e sobre a segunda lona colocar uma proteção. A proteção que eu mais indico são as cordinhas, colocado fixadores em volta desse silo, onde é colocado cordas para se proteger essa segunda lona. Pode-se trabalhar também
com pneus, aros de pneus, é também uma boa opção. A questão é, eu preciso saber o que está acontecendo com a minha silagem, em relação principalmente se aparecer furos. Eu tendo a lona, vendo o que está acontecendo com essa lona, dessa forma, utilizando 2 lonas e mais essa proteção com a corda ou o aro de pneu, de borracha, eu consigo saber se furar, se furou eu tenho que rapidamente proceder, colar, e a gente trabalha muito com papel contact para se tampar os furos na lona. Abertura do silo, lembrando que para a gente se abrir uma silagem, se trabalharmos com inoculantes, eu posso abrir com 7 dias. Sem inoculantes eu tenho que aguardar 30 dias. Portanto, o inoculante acelera todo o processo de fermentação. Na abertura, né, eu tenho que fazer cortes de fatias diárias de no mínimo 15 centímetros de largura em toda a extensão da boca do silo. Realmente eu tenho que tirar uma fatia homogênea da minha silagem de pelo menos 15 centímetros por dia. O processo da retirada da silagem deve priorizar principalmente, né, um baixo impacto sobre o material compactado. Então, fazendas que na hora de retirar essa silagem trabalham com concha, tem que ter muito cuidado para dar o mínimo impacto possível sobre essa silagem compactada. Se tiver muito impacto, de novo é porta de entrada para oxigênio, para ar, e de novo essa planta quer começar a respirar e começa a ter percas. Eu indico mais que trabalhe com um garfo. O garfo vai trabalhar muito melhor do que uma concha, por exemplo. Ou máquinas, né, que tem a fresa, que vão lá e cortam essa silagem de maneira muito mais eficiente. O importante aqui é dar o mínimo de impacto possível na retirada. O produtor tem que buscar máquinas que auxiliam ele nesse processo. E após aberto, né, sempre apoiar as lonas com peso, né, principalmente para reduzir a ação dos ventos. Os ventos, se começar a ventar demais, essa lona pode rasgar. Então o importante aqui é sempre apoiar muito bem as nossas lonas. Bom, pessoal, o assunto aqui é silagem de milho de alta qualidade. Espero ter dado dicas importantes para vocês. Lembrando que nós nunca podemos, né? Primeira coisa, escolher o híbrido correto. Híbridos específicos para silagem. Híbridos de grão dentado, de grão macio, de alta produção por área. Segundo, ponto de colheita. Entrar na roça na hora certa. 50% do grão tem que estar farinado, 50% do grão tem que estar leitoso. Para mim ter uma alta participação de grão, consequentemente reduzir o uso de concentrado. Terceiro, tamanho da partícula ideal. Ideal que seja de 0,5 a 1 centímetros, 0,8 em média, para que se favoreça essa compactação, favoreça realmente a ingestão pelo animal. Quarto, compactação. Aqui nós temos que caprichar demais. É o trator que mais tem que trabalhar para que eu possa realmente retirar todo o oxigênio da minha massa que eu vou estar ensilando, para não ter percas. Eu volto a dizer, silagem não pode perder 1 quilo. Nós temos clientes hoje com perca 0 de silagem. E por último, o fechamento, lembrando, se trabalhar com 2 lonas, proteger essa segunda lona e retirar esse oxigênio remanescente. Com isso, eu tenho certeza que eu passei dicas para os senhores para realmente produzir esse alimento fantástico que é a silagem de milho, e as sementes Biomatrix realmente tem esse compromisso com os produtores de se oferecer híbridos com a característica principalmente de dar um melhor retorno econômico para os produtores. Muito obrigado.